Eu sou professora, tenho 38 anos. A minha história é: a minha mãe engravidou, o meu pai biológico ele não me assumiu. E a minha mãe, logo em seguida, arrumou outra pessoa. E essa pessoa até então eu tinha como pai. Toda a família né, sabia da história, mas aquilo ficou como um segredo, né? E eu fui crescendo e depois, por volta de 10, 12 anos, começou a surgir os abusos, as ousadias, as carícias mais ousadas, e até então eu fui abusada e não falei nada. Quando a gente pensa numa pessoa que comete algum tipo de pedofilia ou uma agressão contra uma mulher ou vamos colocar um ofensor sexual, né, contra uma criança, a gente tem que sempre analisar não só apenas o sujeito na questão da sua estrutura subjetiva psicológica, como nas suas estruturas relacionais. A gente vai ter casos de família onde ocorre algum abuso com algum membro da família, entre a criança ou com algum adolescente, e que na verdade essa pessoa ela não tem um transtorno, ela não é um abusador, ela não é um pedófilo, é um abusador que cometeu um crime, que violou sim o direito da criança ou do adolescente, que vai ter que pagar por isso, né, porque está previsto em lei, mas essa pessoa na verdade ela tem como se recuperar no sentido de compreender e se implicar dentro do ato que ela comete. A gente, quando fala de violência, abuso sexual contra criança e adolescente no ambiente da família, a gente está falando sobre uma estrutura familiar, né, que provavelmente não está dando conta de garantir proteção e cuidado a essa criança e esse adolescente. Eu fiquei com aquilo por muito tempo. Só depois que a minha mãe teve outros filhos com essa pessoa, e foram constantes, né? E depois eu acabei falando. Eu tinha um namorado, comecei a namorar um vizinho, que depois continuou e nós ficamos namorando por toda a vida e decidimos casar. E nós tínhamos um sonho que eu me casaria com ele, até o dia do casamento eu ficaria com ele sem ter nenhum tipo de relação. Mas dentro de mim eu sabia que já tinha acontecido, né? Então, próximo ao meu casamento, eu tive que me confessar, porque eu sou de uma religião católica, frequentava grupos, e ele falou que eu tinha, semanas antes, que eu tinha que contar essa história para o meu, né, atual esposo. E dias antes do casamento eu tive que revelar esse fato, mas eu já tinha contado essa história para minha mãe, que ficou sabendo de tudo e mesmo assim continuou com essa pessoa. Ele, na época em que, no casamento da minha mãe, a gente sofria muito. Ele batia muito na minha mãe, ele espancava, mas a minha mãe, como é uma pessoa muito dependente, sem estudo qualquer, com 2 filhos, né, comigo, nós vivemos uma situação de extrema pobreza, de não ter nada mesmo, e, enfim, minha mãe se submeteu a tudo. E eu fiquei com muito rancor, ódio e raiva, porque a minha mãe não se separava daquele homem, né? Até então, sabendo de tudo. Em primeiro lugar, havendo um abuso, notícia ou suspeita de um abuso sexual contra criança ou adolescente, o responsável ou qualquer pessoa do povo poderá, eu diria até deverá, denunciar aquela situação através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou no 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, a fim de que as autoridades públicas tomem providências imediatas, pois sabemos que o tempo é inimigo da apuração de um delito dessa natureza, delito esse que, na maioria dos casos, temos como única prova a palavra da vítima contra a palavra do autor. De forma que, se demorarmos a agir, a vítima, muitas vezes envergonhada ou intimidada pelo autor ou outros familiares,
acaba se calando e se tornando um adulto com problemas, às vezes para a vida toda. Geralmente quando não tinha ninguém em casa, né? À noite, quando todo mundo estava dormindo, né? Começou assim, com carícias mais ousadas, né? Foi muito, muito sutil, mas depois, quando eu fiquei mais moça, sim, chantageava, escondia comida. A nossa história familiar é muito triste, entendeu? Eu vivi uma infância muito triste, de falta de comida, de agressão dele por parte da minha mãe. Eu tinha muito medo que ele matasse, né? Enfim, a situação era bem complicada, porque ele fazia uma imagem para os outros lá fora e ninguém acreditava que ele era capaz das monstruosidades que ele fazia dentro de casa. Nós sugerimos como mudança ou como, digamos, conduta a ser adotada, nesses casos, aquela oitiva imediata, aquela oitiva sem danos, que é feita uma única vez por um especialista da área, um técnico, conversando com a criança ou adolescente num ambiente menos formal que uma delegacia ou um conselho tutelar, deixe ela mais à vontade para dar o seu depoimento, na verdade a palavra certa é depoimento sem dano, deixando ela mais à vontade, e esse técnico muitas vezes, com um ponto eletrônico do ouvido, faz as perguntas que às vezes o delegado, o conselheiro, o promotor ou o próprio juiz gostariam de fazer àquela criança ou adolescente numa audiência formal e que muitas vezes acaba sendo prejudicado pelo ambiente ou pela presença de terceiros, como familiares do próprio abusador. E depois de 15, 16 anos, eles se separaram definitivamente. Tanto é que esses meus irmãos, eles não sabem da história, né? Porque, afinal de contas, eles são filhos dessa pessoa, né? Legítimos. Então, uma situação bem delicada. Aquela história que ficou por baixo do tapete gelado. A minha vida, ela em consequência do meu pai não ter me assumido, e em consequência disso que aconteceu, o meu casamento também não deu certo, porque a pessoa com quem eu fui me casar, ele imaginava uma coisa, ele idealizou algo que no dia não aconteceu. Nesses 2 dias eu vivi momentos de pânico, de terror, de chorar o dia inteiro, sendo que era uma coisa que eu esperava, era um sonho, né, que eu tinha realizado, mas que eu sabia que aquilo ali não ia acontecer, que eu não ia corresponder às expectativas dele. E eu contei a ele tudo, ele me perdoou entre aspas, porque isso aí eu carreguei durante os 5 anos em que eu fui casada com essa pessoa, tive uma filha, entendeu? E ele perdoou, mas não perdoou. De fato, ele não perdoou, porque isso foi reflexo do casamento inteiro, entendeu? E era uma pessoa na qual eu amava. Sexualmente, eu nunca fui feliz. Geralmente são famílias que dentro da sua história também tem a questão transgeracional, ou seja, algum membro da família em outro momento da sua vida também pode ter passado por alguma situação de abuso, né? E isso é muito comum. Então, aqui na Católica, né, a gente tem um atendimento voltado a essas famílias que tiveram algum dos seus membros vítimas de violência, de abuso sexual contra criança ou adolescente, e o trabalho é exatamente focado para que essas famílias consigam perceber dentro de suas estruturas maneiras de proteger e acolher essas crianças e esses adolescentes, né? Em relação à pessoa que comete a violência, que comete o abuso, também é feito um atendimento psicológico, eles são encaminhados pela justiça ou pela VPEMA, que é a Vara de Medidas Alternativas, e o trabalho ele é muito focado em que a pessoa consiga fazer um processo de se dar conta do que ela fez, né? Como se fosse um processo de sentir culpa, se arrepender e que ela possa se perdoar para continuar. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem um protocolo tão bem estabelecido como em outros países, como nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá, para atendimento a esse tipo de pessoa. Mas aqui a gente tenta seguir algumas abordagens que são vinculadas a esse tipo de protocolos internacionais.
né? A gente entende que mesmo a pessoa que comete qualquer tipo de delito ou um crime, como um abuso sexual, ela também é uma pessoa que também tem os seus direitos garantidos, né? E com isso a gente tenta olhar com um olhar sistêmico, né? Não como um olhar culpabilizador, como se ele fosse apenas um criminoso. Por consequência disso, eu entrei num quadro de depressão profunda. Enfim, foi assim, descendo, né, a coisa. Eu faço tratamento psiquiátrico, psicológico até hoje. Bem, como eu falei anteriormente, uma das maneiras de buscar a prevenção é ajudar a mudança de estruturas, né, e de um padrão de funcionamento na família em relação à sua proteção. Então a gente precisa que a família e as pessoas que estão ali envolvidas no meio, às vezes um vizinho, primos, tios, que consigam montar uma rede de proteção, se articule de uma maneira a perceber quais são ações e características e atitudes que eles podem ter com que se faça uma rede de segurança em volta da criança ou do adolescente. Né? Outro aspecto, caso venha ter algum tipo de transtorno na criança ou adolescente, encaminhamento para um atendimento clínico no sentido de dar mesmo uma sustentação psicológica para que aquela pessoa possa superar o trauma. E a família também, caso necessário. No caso do abusador, também, né? Esse atendimento clínico, eu acho que de uma forma a prevenir para que volte a acontecer seria isso, né? Tentar alterar as estruturas da família, tentar articular de uma maneira que a rede tenha conhecimento. Acho que uma forma também articulando o que a gente tem dentro, tanto do sistema de saúde como dentro do sistema de assistência social, né? Então a gente tem os CREAS, a gente tem a rede da saúde, do Projeto Violeta, que também trabalha com a violência. Então, esses atores da rede, eles também podem estar articulados junto com essa família, a modo a tentar criar uma rede de proteção. E nos causou grande satisfação a notícia de que, recentemente, o Congresso Nacional fez com que esse tipo de ação, abuso sexual contra criança e adolescente, passasse a constar no rol dos crimes hediondos, pois acreditamos que qualquer endurecimento contra essas pessoas que praticam essas ações é sempre bem-vinda, no sentido de sempre tentar intimidar o abusador, o estuprador, o pedófilo, para que ele pense não só uma, nem duas, nem três, nem 10, mas várias vezes antes de cometer um ato desse. Ato esse, na grande maioria das vezes, cometido dentro de casa por pessoas próximas à vítima, com a qual ela tem uma certa relação de confiança. Uma vez que eu me tornei conselheiro, e hoje eu estou chefiando aqui o conselho, estou licenciado do papel de delegado, né, da função de delegado, trabalhando mais com a prevenção. O nosso foco de vir trabalhar aqui no conselho, mesmo sendo delegado de polícia, é porque eu chefiei as delegacias aqui de Ceilândia, todas 4, e trabalhei na DCA2 em 2011 e 2012. E nós tínhamos um grande número de apreensão de jovens aqui na nossa cidade. Tinha dias que nós chegávamos a apreender mais de 30 adolescentes. A grande maioria deles, alunos de escolas públicas, que acabavam sendo presos ou apreendidos, segundo a linguagem técnica, por problemas, por condutas relacionadas ao tráfico e ao uso de drogas, e por consequência, muitos desses jovens acabavam abusando ou sendo abusados sexualmente pelos traficantes e pedófilos, como eu disse, são criminosos que andam de mãos dadas. Bem, aproveitando a oportunidade, nós gostaríamos de enfatizar a importância para as autoridades públicas e para o combate a esse tipo de crime, que é a denúncia anônima. Pedimos à sociedade, a você que sabe de um problema desse próximo da sua casa, ou até às vezes dentro da próxima família, do seu ciclo de amizades, que faça a denúncia, a fim de que as autoridades tomem conhecimento e possam fazer a sua parte. O Conselho Tutelar também está agindo de forma a levar informação às nossas crianças, adolescentes e aos seus respectivos pais e responsáveis, no sentido de informar a respeito dessa situação, drogas e pedofilia, porque normalmente andam de mãos dadas, fazendo palestras informativas em escolas, em igrejas, em associações,
a fim de que os nossos filhos, os nossos jovens, não caiam na lábia sedutora que os traficantes e pedófilos têm, sempre tentando seduzir e recrutar as nossas crianças e adolescentes para festas do tipo festas do bolo doido, regadas a drogas, funks e orgias sexuais, e também para o trabalho de soldados ou aviõezinhos do tráfico de drogas. Bom, inicialmente sobre o que a Justiça tem feito para diminuir os casos de abuso infantil, é preciso a gente considerar que a posição da Justiça é muito limitada, que a jurisdição é inerte, de maneira que a Justiça só atua quando o caso chega, não é, às mãos do juiz. Tá? Daí para proteção da vítima há determinadas medidas, especialmente aqui no Juizado de Violência Doméstica, há determinadas medidas que podem ser tomadas com base nessa Lei Maria da Penha. Tá? Essas medidas protetivas são medidas consistentes em afastamento do agressor do lar, não é, afastando assim o agressor do convívio com a vítima, e eventualmente há inclusive a possibilidade de prisão preventiva do agressor, que não fica sujeito àqueles requisitos do Código de Processo Penal, mas sujeito somente aos requisitos da Lei Maria da Penha, tá? Que é decretada quando a medida protetiva de afastamento do lar ou de proibição de aproximação da vítima, ela se torna ineficaz. Daí há a possibilidade de se decretar a prisão preventiva. A nova lei que muda o que torna o crime de abuso sexual contra a criança crime hediondo, me parece que só torna a pena talvez mais grave no que concerne à execução dela, não é? A progressão diferenciada, conforme você já deve saber, e impede a concessão de liberdade provisória, não é? Torna o tratamento do réu mais rigoroso, não é? Mas enfim, me parece que esse problema é um problema que talvez exigisse uma ação conjunta tanto das autoridades quanto da sociedade, talvez até de conscientização, não é, das pessoas para denunciar e etc, para talvez diminuir esses casos de abuso infantil. Tá? Esperar que somente a polícia ou a justiça possa, não é, ter uma atuação aí eficiente no sentido de prevenir esse tipo de conduta delituosa, eu acho que é talvez uma ilusão, viu? Quando se trata de abuso contra a criança, o processo tanto pode correr na vara de violência doméstica, quanto pode correr na vara criminal. Tá? Se o crime tiver sido cometido contra uma criança do sexo feminino, tá? Nesse convívio familiar, daí corre por um parente ou por uma pessoa que participa desse convívio familiar. Daí o processo corre aqui na vara de violência doméstica. Aqui nós temos a Lei Maria da Penha, que dá possibilidade para o juiz deferir medidas protetivas de afastamento do agressor. Tá? Ele pode ser afastado do lar, onde ele convive com a vítima, com a proibição também de aproximação. Tá? E se essas medidas se tornarem ineficazes, daí há a possibilidade de prisão preventiva dele. Tá? Aqui, pelo menos pela experiência que eu tenho aqui, todas as vezes que a gente se depara com uma situação dessa, se há indícios da prática do crime, a medida protetiva sempre é deferida. Tá? Não há essa possibilidade do abusador continuar convivendo com a vítima enquanto tramita o processo.